Galera, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos e deixa o like que é muito importante. Bora pro vídeo. Preciso te contar agora se existe alguma chance de Thiago Almada e Lucas Perry virarem reforços de clubes brasileiros. A pergunta tem a ver com o fato de que o time deles, o Lyon, foi rebaixado no tapetão lá na França. O Lyon acabou sendo rebaixado para a segunda divisão pela Direção Nacional de Controle e Gestão do Campeonato Francês, tudo por causa do caos financeiro do clube de John Textor. Vale a lembrança de que na metade da temporada, ou seja, lá no mês de dezembro, o Lyon já havia sido proibido de contratar jogadores e aventou-se a possibilidade de um rebaixamento por conta da situação financeira do clube. Se não melhorasse, o time seria rebaixado. Dentro de campo, o Lyon passou bem longe do rebaixamento e a chegada do Almada fez com que o Lyon se tornasse um dos principais times do retorno. Mas a decisão está tomada. O Lyon recorreu, vai tentar alguma mudança. E a partir daí começaram a especular. E aí, será que o Almada e o Lucas Perry não podem voltar ao Brasil? O Almada e o Perry fizeram sucesso com a camisa do Botafogo e a partir daí estariam à disposição do mercado. Consultei empresários e representantes dos dois jogadores e dá para assegurar que a chance é zero. Hoje o Thiago Almada, 24 anos de idade, é um dos jogadores mais valorizados do futebol europeu. Não só pelo que fez com o Lyon, mas principalmente pela forma como tem se comportado na seleção argentina. Muitas vezes, na ausência do Messi, o Almada chamou a responsabilidade e se tornou o craque da equipe. Já o Lucas Perry foi titular absoluto do Lyon e em outros tempos, coisa de última janela, o John Textor chegou a recusar 2 propostas da Premier League. Então a situação é bem clara. Se o Lyon não conseguir reverter a decisão e tiver de fato de disputar a segunda divisão, a tendência é que Almada e Perry sejam vendidos. Mas esses negócios vão acontecer com clubes gigantes do futebol europeu por cifras completamente incompatíveis com a realidade do futebol brasileiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre Romarinho, que adoraria voltar a jogar no Corinthians. Ele foi ídolo do Timão, tendo sido super importante em conquista de Libertadores da América. Lá se vão 10 anos que ele trocou o Corinthians pelo Oriente Médio. E agora, livre no mercado, ele decidiu voltar ao Brasil. Vou acrescentar, ele tem conversado quase que diariamente com funcionários dos tempos em que ele ainda era atleta do Corinthians. E ele deixou bem claro para todos esses funcionários que adoraria jogar no Timão. Mas há hoje um grande entrave, que atende pelo nome de Fabinho Soldado. O diretor executivo de futebol do Corinthians olha com desconfiança para a capacidade física do atacante de 34 anos de idade, que sempre teve a mobilidade como seu grande trunfo. Importante lembrar também que o Fabinho, sempre que perguntado, adota o discurso de que é contrário ao retorno de jogadores que já fizeram sucesso com a camisa do Corinthians para o próprio Timão. Ele acha que são raros os casos de jogadores que se destacaram e que conseguem, num retorno, repetirem o mesmo desempenho, o mesmo nível de atuação. Então, hoje, dá para dizer que o Romarinho está distante do Corinthians e isso passa muito pela postura do diretor executivo de futebol alvinegro. Com detalhe importante, o Corinthians busca até em caráter de urgência um atacante de lado de campo. E para fechar com o Corinthians, o Romarinho toparia baixar bem sua pedida. Nos tempos de Arábia, ele ganhava salários estratosféricos, isso está completamente fora da realidade. Só para completar, ainda sobre a dúvida que para em relação à condição do Romarinho. Nos 10 anos de Oriente Médio, foram 394 jogos, 201 gols e 57 assistências. Na última temporada, 21 partidas, 11 gols e 5 assistências. Acho que vale o risco, mas gostaria de saber sua opinião. Use espaço para comentário e registre o que você pensa, beleza? TT de falar para as crianças, né? Vai tomar um TT. Enfim, o Corinthians consultou a situação do atacante TT que está no Panathinaikos da Grécia, tá? Foi uma intenção, né, do Fabinho Soldado junto com o Dorival Júnior. É um jogador que o Corinthians demonstrou interesse, é ponta direita, pode jogar também do lado esquerdo, é um atacante do drible, né? Enfim, esse é o jogador que o Corinthians demonstrou interesse no mercado da bola. A questão agora é saber se o Panathinaikos, né, tem algum interesse em negociar o TT por empréstimo, tá? O Corinthians não tem condições de contratar o jogador tem 25 anos, né? Estou olhando aqui a ficha do TT, 25 anos, tem contrato até junho de 2028 com o Panathinaikos da Grécia,
É um jogador que foi revelado pelo Grêmio, sequer chegou a atuar no profissional do Grêmio e foi vendido para o Shakhtar, depois passou pelo Lyon da França, o Leicester, né, da Inglaterra, Galatasaray, e hoje está no Panathinaikos da Grécia. É um jogador que o Corinthians tem muito interesse, é um jogador que o Corinthians fez uma consulta e não fez uma proposta em valores, tá? Vou passar para você a informação da temperatura certa. O que o Corinthians fez foi uma consulta, né, perguntando se há alguma chance do Panathinaikos emprestar o TT. Eu confesso que eu nem sei se ele é titular lá no time da Grécia, tá? É um jogador que é uma posição carente do Corinthians, né? E o Corinthians, né, enfim, tem esse jogador aí como um atleta interessante, disposto até a pagar uma graninha um pouco, né, já sabendo aí que não vai ser um salário de 1 milhão, 2 milhões, enfim, nesse nível, tá? Ponta direita revelado pelo Grêmio, deixou o Brasil com 19 anos, vendido ao Shakhtar, tá? Por cerca de 42 milhões de reais. Não jogou no time profissional do Grêmio. E repito, passou pelo Shakhtar, né? E além de Shakhtar e Panathinaikos, Lyon, Leicester e Galatasaray, tá bom? Esse é o TT. Agora vamos aguardar. Na temporada 2024-25, ele teve 49 jogos, marcou 11 gols e deu 3 assistências. Bom, galera, esse é o vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. O que você acha sobre o TT no Corinthians? Conhece o jogador? Apoia ele vir pro Corinthians ou não? E sobre o Romarinho? Você gostaria da volta do Romarinho ou gostaria que ele não viesse pro Corinthians por conta da idade? Lembrando que o Romarinho tem 34 anos. Eu apostaria por conta que ele tem bons números ainda na Arábia, porém o que me irrita é que esse jogador ele sempre quer voltar pro Corinthians quando está com uma idade extremamente avançada. Tem o desejo, tem o sonho, tem a vontade de voltar para o Corinthians, mas sempre quando não tem mercado mais lá fora. Quando já está com a idade extremamente avançada, aí quer voltar para o Corinthians. Isso me irrita um pouco. E concordo um pouco com o que o Fabio Soldado falou, mas acho que no caso do Romarinho valeria a pena tentar por conta do número dele. Eu, particularmente, ofereceria um contrato de 1 ano para ver se ele ainda tem condições de desempenhar o futebol e testaria para ver se sim ou não. É isso, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.